Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 29 de abril de 2025. Hoje, o segundo dia da nossa campanha da restauração da família. Vamos fazer a nossa oração baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparei o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Rimande rebos, remande rebas. Ribose que reba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que João Batista foi levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus. João Batista começou a pregar o arrependimento antes do Senhor Jesus começar o seu ministério. Também foi usado para batizá-lo. Por isso é que ele é o Batista, aquele que batiza. Então ele pregava pelas ruas, resgatando almas para o reino, resgatando almas para Jesus. Rimandere, porque esse é o verdadeiro papel de um profeta: pregar o arrependimento, trazer almas para o reino dos céus. E ele falava numa sequência muito interessante. Ele falava por intermédio do Espírito Santo. Ele pregava por intermédio do Espírito Santo. E vamos prestar atenção ao que o profeta do Senhor pregava naquela altura, para que houvesse libertação, conversão. João Batista diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele falava do Senhor Jesus. O Senhor Jesus representa o reino dos céus. Ele estava a preparar o caminho, estava a preparar o povo. Ou seja, se não houver arrependimento em vocês, arriba o reino dos céus. Por intermédio do Senhor Jesus, não alcançará as vossas vidas. O papel do Evangelho é mesmo trazer o arrependimento. Não existe conversão sem arrependimento. Esse é o processo: arrependimento e conversão. Então ele estava a dizer: se vocês querem receber o Messias, aquele que Deus prometeu na sua palavra, no livro do profeta Isaías, arrependam-se. Arriba, sem arrependimento vocês não verão a Deus. Sem arrependimento não serão libertos. Quebrantem os vossos corações e se arrependam. E nós ontem, na oração da noite, fizemos uma oração renunciando à idolatria da família dos antepassados, o que representa o processo de arrependimento. E hoje nós vamos pedir para que o reino dos céus entre na nossa casa e na nossa família. Vamos pedir para que o Senhor Jesus entre dentro da nossa casa, porque quando Jesus entra, tudo é transformado. Quando Jesus entra, a cura, a libertação, a restauração. Rimande reba, quando Jesus entra, as coisas nunca mais serão as mesmas. A palavra do Senhor diz que o povo, ele seguia Jesus por todos os caminhos, porque eles viam os prodígios, as maravilhas, viam tudo aquilo que era feito por intermédio do Senhor Jesus. Arriba, quem carrega a unção de Deus onde passa. Arriba, milagres acontecem, prodígios e maravilhas. Rimante rebos, remante rebas.
Quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, a nossa vida é completamente transformada. Não há nada melhor para as nossas famílias do que ter a presença de Jesus. Quando Jesus chega, todo joelho se dobra e toda língua confessa. Que Ele é o Senhor, o Salvador. Quando Jesus entra na nossa casa, os vícios caem por terra, a delinquência cai por terra, o adultério cai por terra, a miséria cai por terra, as brigas e contendas caem por terra. A enfermidade cai por terra. Nada resiste ao poder de Deus. Quando Deus chega, tudo se transforma. A transformação que nós precisamos dentro da nossa casa está em Jesus. Jesus tem que entrar. Jesus tem que habitar. Jesus tem que fazer morada. Ontem eu fiz um vídeo falando da soberania de Deus, conforme diz o Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. É Deus que guarda a nossa casa. É Deus que guarda a nossa família. É Deus que nos protege, que nos livra. Deus é a nossa segurança. Não há nada melhor do que ter Jesus dentro da nossa casa. Ainda que haja riquezas, se não houver Jesus, de nada nos serve. Tem que ter a presença do Mestre dentro da nossa casa. A palavra do Senhor diz que Zaqueu subiu numa árvore para ver o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus notou, porque todo aquele que se interessa por Jesus, Jesus percebe a sua presença. A palavra do Senhor diz que havia uma multidão, mas quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus percebeu que saiu virtude. Por que no meio de uma multidão Deus percebeu o toque de uma mulher, o interesse que ela tinha, a fé que ela tinha? Porque ela declarou: se tão somente tocar em Jesus, eu serei curada. E ela foi curada, ela foi liberta porque ela tocou com fé. Zaqueu subiu na árvore interessado em ver Jesus e Jesus percebeu. E Jesus decidiu entrar na sua casa. Jesus decidiu entrar dentro da casa de Zaqueu e houve transformação. Assim conforme o Senhor entrou na casa de Zaqueu, Ele também vai entrar dentro da nossa casa. Ele vem para restaurar, Ele vem para curar, para libertar, para desfazer as obras do inimigo e trazer o reino dos céus. Nós devemos orar e desejar a salvação da nossa casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O desejo do coração de Deus é que toda a casa seja salva. Imagina que Jesus volta e você é o único salvo na tua casa. Aonde está o teu papel como cristão? De pregar o evangelho, para resgatar almas, a tua própria casa, a tua própria família. Você não ganha para Jesus.
Rimante, rebo, nós devemos desejar e buscar. Rimante, rebo, pelos nossos familiares, pela nossa casa e a nossa família. É o nosso dever. A palavra do Senhor fala numa das cartas do apóstolo Paulo a Timóteo que aquele que não cuida da própria casa é pior do que o descrente, é pior do que o ímpio. Rimante, nós devemos cuidar da nossa casa e da nossa família. A nossa família é o nosso primeiro ministério, é nossa responsabilidade. Ribos, remande, rebas. Ribose, que reba, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, Deus, nós te exaltamos. Pelo teu amor, pela tua graça e bendita misericórdia. Rimando, obrigada, Senhor Jesus. Pelo segundo dia da campanha da restauração da família. Oh Deus, nós dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Porque o Senhor nos ajudou. Rimante, rebose, reba, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer por intermédio dessa campanha. Rimante, rebose, remante, rebase. Ribase, que reba, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua fidelidade, por cumprir todas as promessas. Rimante, por todas as promessas que o Senhor declarou se cumpriram, porque o Senhor é fiel. Riba, e nós cremos, nós acreditamos que aquele que começou a boa obra dentro da nossa casa e da nossa família, riba, ele vai cumprir, ele vai terminar. Riba, porque tudo passa, mas a palavra do Senhor permanecerá para todo sempre. Pai, que o Senhor venha ter misericórdia dos nossos pecados, das nossas iniquidades e transgressões, dos pecados dos nossos antepassados, dos nossos pais, e dos nossos familiares, Deus. Riba, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos, ó Deus, as nossas iniquidades e clamamos pela tua misericórdia. Ó Deus, nos lava, ó Deus, nos purifica. Riba, ó Deus, nos santifica. Riba, entra, Senhor, na nossa casa e purifica, Deus, a nossa casa, purifica, Deus, a nossa família. Rimande, remova, Deus, todos os pecados de geração em geração. Rimande, que haja, Deus, santidade no nosso meio. Riba, restaura, ó Deus. Rimande a nossa aliança, a nossa comunhão contigo. Ó Deus, se os nossos antepassados e familiares serviram aos deuses estranhos à idolatria, nós servimos a ti, ó Pai. Riba, nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, ó Deus, entra dentro das nossas casas. Rimande, rebos, entra dentro da nossa família. Riba, nessa manhã, Deus, nós te convidamos. Ribos, remande, rebas. Riba, Deus, entra com cura, entra com libertação, entra com restauração, entra com provisão financeira. Riba, entra, Deus, para salvar os nossos familiares. Riba, Deus, faça além do que pedimos e imaginamos. Rimande, oh Deus, limpa a nossa casa. Riba, seca, remande, limpa, Deus, a nossa família.
Rimando, começa a arrancar a sujeira do inimigo. Começa a arrancar, ó Deus. Riba todas as forças contrárias que operam dentro da nossa casa, que operam dentro da nossa família. Rimando, e comecem a ser quebradas. Comecem a ser destruídas, aniquiladas. Rimando, porque não há mistura entre a luz e as trevas. Quando o Senhor Jesus entra, tudo se transforma. Quando o Senhor Jesus entra, há libertação. Riba, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então entra o Deus para quebrar as correntes. Entra o Deus para quebrar as muralhas. Entra o Deus para quebrar as fortalezas. Riba, se que remande, rebas. Riba, se que reba todas as fortalezas do inimigo dentro da nossa casa comecem a ser quebradas. Rimante, comecem a ser destruídas. Riba tudo que é contrário ao teu reino e à tua vontade lança fora. Riba, Deus liberta os nossos familiares dos vícios. Rima dos vícios do álcool, das drogas ou qualquer outro vício. Riba, liberta, Deus, da delinquência. Rima, liberta, Deus, do adultério. Esse homem, essa mulher que vive adulterando. Riba, quando a tua palavra diz que o homem e a mulher será uma só carne. Rima, liberta, Deus, essas forças malignas. Rima, tem que cair por terra. Oh Deus, entra dentro dessa casa e remova a miséria. Riba essa miséria que entrou para assolar essa casa. Riba, se que reba essa miséria que entrou para assolar essa família. Rimante, remova, Deus, e traga provisão financeira. Rimante, rebose, remante, reba. A tua palavra diz, ó Deus, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Rimante, Deus, que não falte nada dentro da nossa casa e da nossa família. Repreenda o espírito devorador, o migrador, o cortador. Ribose, remante, rebas. Ribose, que reba tudo que é poder do inferno. Tudo que é poder satânico operando dentro da nossa casa. Rimante, rebose, remante, reba. Riba que seja aniquilado. Riba que seja destruído. Oh Deus, entra. Riba e quebranta os corações. Riba, se que riba liberta todos os nossos familiares que estão no mundo, na vida errada, no pecado. Riba, e traga Deus para a tua presença. Oh Deus, salva a nossa casa. Rimante, rebo, Deus, salva a nossa família. Rimante, rebo, que possamos declarar, assim como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Rimante, rebo, Deus, que toda a nossa casa venha te servir. Que toda a nossa família venha te servir. Aniquila, Deus, o pecado, a idolatria. Riba, bruxaria e feitiçaria dentro da nossa casa. Rimante, rebose, remante, rebas. Riba, Deus, que os céus se abram dentro da nossa casa e da nossa família. Rimante, rebase, remante, rebas. Riba, se que rebo, Deus, os altares. Riba dentro da nossa casa e da nossa família, que sejam quebrados nessa manhã. Riba, quebra os altares, porque Jesus é o nosso altar. Riba, Jesus te fez maldição por nós na cruz do Calvário. Jesus é aquele que nos salva, que nos liberta, que nos transforma. Nós não precisamos de outros deuses.
arriba dos deuses dos antepassados, porque nós temos o Deus que existe desde a eternidade a eternidade. O seu nome é Jesus Cristo. Rimante, por todo espírito contrário de dentro da nossa casa bata em retirada. Arriba tudo aquilo que não confessa o nome do Senhor Jesus, que saia de dentro da nossa casa e da nossa família. Arriba, serremante, rebas. Arriba, ó Deus, que a nossa casa e a nossa família sejam um testemunho. Rimante, reba do teu poder, da tua glória e da tua unção. Deus, que nós possamos testemunhar. Rimante, reba do teu amor e da tua bondade. Riba, Deus, tu és bom, tu és maravilhoso. Tu és um Deus de amor, um Deus que trabalha para todos aqueles que em ti esperam. Rimante, rebose, rima. Trabalha, Deus, pela nossa casa. Trabalha, Deus, pela nossa família e traga salvação no nosso meio. Rima, salva, Deus. Rimante, que todos de dentro da nossa casa venham ter um encontro verdadeiro contigo. Ó Deus, e que se arrependam dos seus maus caminhos. Rimante, rebo, e que venham te servir. Riba, que o reino dos céus entre dentro da nossa casa no dia de hoje. Que o reino dos céus entre dentro da nossa família. Riba, Deus, nós entregamos, nós dedicamos e consagramos a nossa família nas tuas mãos. E nós te pedimos, Deus, cuida de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, nós consagramos esse dia nas tuas mãos. Rimante, rebase, remante, reba. Que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa para o dia de hoje que não venha prosperar. Rimante, reba, cubra-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas e debaixo do teu sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo sempre. Amém. Glória a Deus.